porque a gente via a dificuldade dos irmãos de interpretar certas coisas. Então os irmãos que estão mais à frente, né, vocês vão ter que ter paciência, né, ter assim, um momento entre vocês mesmos, para estar discutindo certas coisas, porque não é todos que estão preparados para ouvir tudo, né? Tem irmãos que infelizmente ainda estão no leite, né? Tem irmãos que já estão lá na feijoada, mas tem irmãos que ainda estão lá no leitinho ainda, está caminhando, né? Tem irmão que está muito raso ainda. Tem irmão que ainda está dependendo da misericórdia de Deus para ele ser salvo ainda, né? Então é bem complicado. Mas a gente compreende isso e a gente respeita, porque numa casa a gente vai ter vaso para honra e vaso para desonra. Vaso de ouro e vaso de prata. Vaso de barro e vaso de madeira. Então cada um tem uma estrutura, né? Então não tem como a gente tratar todos do mesmo jeito. A gente quer tratar, a maioria, como diz, né? Alguns a gente dá aquela palavra um pouco mais forte, mas para outros a gente dá aquela palavra evangelística, porque aqui a gente tem vários níveis de espiritualidade. Tem irmãos que estão... É igual aquela história lá foi Ezequiel, né? Foi Ezequiel, me ajuda a lembrar aí. Das águas no joelho, no tornozelo. Ezequiel, não é isso? A visão de Ezequiel, né? Que a presença de Deus é assim. Tem pessoa que a água está no pé. Mas tem pessoa que já mergulhou. Tem pessoa que está tomada pelo Senhor. Né? Tem pessoas que estão totalmente aprofundada nas coisas de Deus. Mas tem gente que ainda está com a água no tornozelo. Tem gente que o psicológico muitas das vezes ainda está sendo curado, liberta ainda, né? Está desintoxicando. A pessoa não está conseguindo dar nem conta da sua própria vida, né? Então a gente tem que ter muita paciência. A gente tem alguns irmãos que estão mais com as águas mais profundas, uns estão com elas nos ombros, outros estão com elas no joelho. Então a gente tem que respeitar a estrutura de cada irmão e entender que tem irmão que não vai conseguir entender realmente certas coisas, porque ele ainda não está preparado para isso. Amém, irmãos? Amém. Então nós vamos falar aqui, às vezes nós não vamos aprofundar tanto por causa disso, até permissão do próprio Deus. Então nós vamos começar lá a gente começou em Mateus 4, 23. Vamos em Mateus 4, 23. No coração, problemas respiratórios, pode ser causado por cigarro, cocaína e por aí vai. Dá um exemplo aos irmãos aqui. Nós estávamos falando sobre doenças que chama, na Bíblia é denominada enfermidades e doenças que são, né, doenças normais que são causadas por bactérias e outros tipos de vírus. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui, né? Há 6 meses atrás eu tive problema com a Covid, e aí eu achei que não ia dar nenhum tipo de problema por causa que eu não sou mais fumante, não uso mais droga, né? Não sou mais tão sedentário, boa alimentação boa, né? Mas o médico falou que por eu ter sido fumante, o pulmão não é mais a mesma coisa, né? A gente, por ter fumado muitos anos, eu fumei muitos anos, e aí quando eu tive Covid eu quase morri, principalmente por causa de problemas no pulmão, mas também por problemas decorrentes do fumo, né? Então, assim, a gente fuma, a gente acha que nunca vai dar nada pra gente. Essa é a palavra que a gente usa aí fora aí. Dá nada pra mim, né? Nada pra nós. E aí, acaba que no final a conta chega e chega cara, né? A gente já passa a tomar remédio, passa a ter que fazer um monte de coisa aí. Quando não dá aí esses problemas que a gente vê aí, mental, psicológicos, né? Pessoas que dão problemas, principalmente, né, quando chega a idade, a pessoa fica com Alzheimer, um monte de coisa, Parkinson, né? A gente acompanha e a gente vê. Mas a gente vai falar sobre isso, porque Deus ele é poderoso para curar tantas doenças naturais como doenças espirituais. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, a gente aqui na comunidade, muitas das vezes a gente não aprofunda muito, até por causa da permissão de Deus, porque tem irmãos que ainda estão tomando, a Bíblia fala de leite, né? Tem irmãos que ainda estão se alimentando de leite. Nós uma vez tivemos aqui um pastor e ele estava dando aula de teologia aqui, mas deu mais conflito do que bênção. Por quê? Tem muitos irmãos que não estão preparados para ouvir certas coisas. Até o próprio Jesus falou, né, para os discípulos, ainda não estão preparados. Para certas coisas, tem irmão que ainda não está preparado. Às vezes a gente quer aprofundar, mas o próprio Deus não permite. Por quê? Aqui é um lugar evangelístico, né? A gente gostaria que fosse uma casa teológica, né? Problema, às vezes, emocional, familiar, né? E a gente acaba entrando nessa droga, no álcool, seja nas drogas, a gente até fala assim, não, eu controlo. Mas passa pouco tempo, a gente perde o controle e a gente acaba sendo escravo das drogas, né?
porque passa a ser uma doença, além de espiritual, é uma doença também patológica, né? A gente fica preso naquilo ali, por causa que o nosso organismo passa a ser dependente daquela droga. É como uma pessoa tomar estava até conversando com uma médica, que existe muitas pessoas muitas pessoas que são viciadas naquele remédio que tira a dor, se o nome aqui agora. Morfina, né? Muita gente viciada em morfina, né? Até o Michael Jackson, ele morreu por causa de uma droga parecida, que tirava a dor, né, do corpo e tal. Ou seja, a pessoa que tem esse tipo de comportamento, às vezes nem é com droga, né? Eu já atendi família aqui, de mãe de acolhido, me chamar no escritório e falar que é dependente de dipirona, né? Toma 5, 6 vídeos de dipirona por dia e já deu até parada cardíaca por causa disso, né? Rapé também? Rapé é uma praga, é o cigarro, mas é um cigarro em pó, né? A pessoa está fumando, mas está fumando de uma outra maneira, né? Então, eu quero levar vocês a refletir que nem tudo é o diabo, tá entendendo? Porque a gente tem essa mania, não, é o diabo, irmãos, é o diabo, mas tem coisas que foram causadas por nossa própria mão, né? O diabo estava lá longe, não tem nada a ver com isso aí não, isso aí, não tô nesse meio aí não, isso aí foi ele mesmo. E porque a gente quer espiritualizar tudo. Verdade. É demônio, isso é macumba, né? Eu acho que é legal, porque eu acredito em macumba, acredito em feitiçaria, acredito em trabalho, eu acredito, eu já vivi do outro lado, no espiritismo, eu sei que realmente pessoas fazem maldade com as outras, né? Eu tenho essa convicção, e a Bíblia também mostra, tem muitas pessoas na Bíblia que estavam possessas de demônios, era uma doença espiritual. Mas a gente tem que tomar muito cuidado de espiritualizar tudo, porque quando a gente espiritualiza tudo, a gente quer passar a culpa pro diabo, né? A gente não quer assumir a responsabilidade. Se hoje eu tenho algumas sequelas, a culpa foi minha. Foi porque quando era para mim estar cuidando da minha saúde, eu estava à noite usando droga, estava bebendo, estava fumando, né? E estava realmente preocupado, muito preocupado. Porque eu vejo que ele é muito compulsivo. Assim, tudo que ele pega para fazer, quer fazer demais, né? Quer jogar videogame, quer jogar o dia todo, mexer no celular, quer ver. Assim, tudo que ele vai fazer, ele tem um comportamento compulsivo. Eu já percebo, né? Eu abençoo a vida do meu filho, em nome de Jesus, e a vida do filho de todos vocês aqui. Amém? Amém. Mas eu percebo que os nossos filhos, nós que somos adictos, dependentes químicos, e tivemos nossos filhos na adicção, eu percebo que eles têm muita probabilidade de se tornar adictos. Por quê? Porque eles adquirem uma doença que é nossa, que é a compulsividade. Né? Se ele usar droga, ele corre um grande risco de se tornar um dependente químico. Né? Então eu quero falar de doenças. Doenças, como eu vou falar aqui? Doenças hereditárias, doenças adquiridas e doenças espirituais. Tem doença que a gente adquiriu por falta de dormir direito, não comia direito, né? Vivia uma vida desregrada. Né? Às vezes o cara foi viver na prostituição, adquiriu uma sífilis, adquiriu uma AIDS, adquiriu doenças que acabam sendo adquiridas por causa do nosso quê? Comportamento. Amém, irmão? Amém. Por exemplo, o cara tem uma úlcera, o cara não comia, bebia, né? Fazia um monte de besteira. O cara tem um problema no coração, no pulmão, o cara fumava 24 horas. Né? Então, são doenças causadas pelo nosso quê? Comportamento. Agora, existem doenças espirituais. Eu estava até ontem olhando esse assunto e analisando algumas pessoas. Por exemplo, tem pessoa que chega na igreja que está com doença que o médico não consegue remédio, não tem nem como a pessoa ter algum tipo de... por causa que a doença é uma doença espiritual. O médico não tem explicação, ele olha... Esses dias eu orei para uma senhorinha, assim, eu me assustei, sabe? Assim, não é todos os dias que a gente vê. Ela cheia de caroço, assim, uma coisa... fora do normal. Você olhava assim pra ela e ela toda machucada, porque ela falou que à noite, às vezes até dorme, mas coça demais. E aí, irmãos, ela falou que os médicos não sabem o que é. Os médicos não têm resposta para a doença dela, né? Então é uma doença espiritual, que é preciso passar por um processo de cura, de libertação, né? Então nós estamos falando aqui, por exemplo, a dependência química. Ela é uma proposta do diabo espiritual, de uma doença espiritual, porque às vezes a gente vai usar droga. Nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Então ele curou todas as doenças
E também o que? Enfermidades. Né? Então nós estamos vendo duas características aí. Mateus 4, 23. Lucas, qual que é o outro agora? Lucas, vou puxar aqui, peraí. Lucas 7, 21. E na mesma hora curou muitas enfermidades e males espíritos maus e deu vista a muitos cegos. Amém. Amém. Então, ele tinha enfermidades e doenças. A doença, irmão, então, vou ler aqui, depois vou dar uma entrada um pouco mais funda aqui para vocês entenderem. A doença é algo que todos estamos sujeitos, porque nós vivemos num corpo físico. Esse corpo vai adoecer e passar por problemas. Isso porque vivemos um corpo físico, de carne e osso, onde temos células que podem ficar doentes, morrer, podem ser atingidas por vírus e bactérias, ou um mau funcionamento de algum sistema do nosso corpo ou de um órgão. As doenças são de cunho patológico, sua causa são físicas. Isso afeta nosso corpo, até mesmo nossa mente. Não é doenças espirituais. Aqui, você já percebeu que quando você vai no médico, ele vai fazer a sua ficha, ou ele vai fazer algumas perguntas, sempre ele pergunta se você teve na família alguém com um problema, diabetes, pressão, câncer e por aí vai. Vocês já viram? Sim. Por quê, irmãos? Tem doenças que é como se fossem maldição hereditárias, né? Eu percebo, por exemplo, que minha mãe sempre teve problema. Assim, eu vou ir um pouco aqui, mais fundo, mas eu acredito também que a gente tem escolha, tá? Nós temos escolha. Por exemplo, minha família toda teve gente alcoólatra, né? Minha mãe morreu alcoólatra, minha mãe morreu alcoolismo, meu avô teve vó, pessoas alcoólatras na família. Então, a gente vê que a gente tem mais probabilidade de se tornar um alcoólatra, né? Vou dar exemplo aqui, vou falar uma coisa que, por exemplo, meu filho, né? Davi.